Eu fui condenado na Itália, né, injustamente, por 9 anos, por algo que não ocorreu, né? Algo que não aconteceu e eu tenho todas as provas que mostram disso. E aí, jovens? Vocês estão bem? E o Robinho resolveu falar sobre o seu suposto crime pela primeira vez. O ex-jogador acha que foi tudo por conta de racismo e que tem provas contra os fatos narrados pela vítima. Veja! Naquele dia eu estava numa noite tranquila, como qualquer outra noite normal. Estava me divertindo com a minha esposa, com os meus amigos. E num determinado momento, minha esposa acabou indo para casa para descansar, né? E nós continuamos a nos divertir com amigos. Eu sempre gostei de música, sempre gostei de me divertir com alguns amigos e outros conhecidos. E estávamos numa boate, né? Normal, num café. Ela se aproximou e começou a conversar comigo, começou a ter leve contato. Nós fomos para um lugar que estava bem próximo, um lugar aberto, que não dava para todo mundo ver, tinha outras pessoas no local, tinham seguranças no local. E logo após essa superficial e rápido contato que eu tive com ela, eu fui embora para casa. Foi isso que aconteceu naquele dia. Não aconteceu nada além disso? Nada além disso. A pessoa que me acusa, a mulher que me acusa de algo tão grave, tão bárbaro, de estupro, ela lembra exatamente o que tinha acontecido no local, ela lembra exatamente a cor da minha camisa, ela lembra quantas pessoas estavam no lugar. Antes do ocorrido, nós temos as imagens para vocês mostrarem para quem quiser ver, que ela já estava combinando com a outra pessoa de só se aproximar de mim após a minha esposa deixar o local, né? Logo após o ocorrido, e ela sai com os mesmos rapazes que estavam curtindo aquela noite normal, ela vai para uma outra discoteca e continua se divertindo, dançando até outras horas da madrugada. Então isso prova que nada daquilo foi verdade. Ela chegou no lugar, você percebeu se ela estava bêbada, se ela estava alterada de alguma forma? Em nenhum momento ela estava alterada, em nenhum momento houve algum comportamento diferente. Estavam todos se divertindo, dançando, brincando. Nós temos imagens, inclusive, da mulher que me acusa dançando com outros rapazes. Tinham pessoas próximas, não era um local fechado, não era em nenhum momento um local que a mídia tentou mostrar que era um local violento, que não dava pra ver. Pelo contrário, era um local bem calmo e ela não apareceu, não aparentou em nenhum momento estar inconsciente, até porque as provas e tudo aquilo que ela relata com clareza de detalhes mostra que ela não estava inconsciente em nenhum momento. Você já conhecia a vítima anterior a essa data? Não a conhecia, nunca me aproximei dela, nunca tinha conversado com ela não tem nada meu, nunca teve nenhuma mensagem. Aquele momento rápido foi o único contato que eu tive com ela. Ela me acusa de algo que sem o consentimento dela. Ela me acusa de estupro coletivo sem o consentimento dela. Se ela estava inconsciente no momento que ela estava comigo, que foi algo rápido e superficial, como que ela também estava consciente para lembrar quantas pessoas tinham na discoteca, para lembrar, para mandar mensagem para as amigas, para saber a marca do carro? Tudo isso está no processo. Então é impossível, cara, você que é mulher que está me assistindo, estar inconsciente num determinado momento e lembrar de tantas coisas como ela lembrou. Então isso é praticamente impossível. E tem o exame, eles fizeram exames, os italianos fizeram o exame toxicológico que prova que a quantidade de bebida que ela bebeu, a quantidade de álcool, não sei se ela bebeu, porque eu não dei bebida nenhuma para ela, isso prova nos exames que ela não estava bêbada, era impossível. Mas ela foi fazer exames logo após o ocorrido? Eles pediram para que ela fizesse o exame, não depois do ocorrido, que ela foi procurar a justiça depois de 4 meses depois. 4 meses. E eu também fiz, né, por livre e espontânea vontade, o teste de DNA e não deu nada meu do exame, ou seja, eu poderia ter mentido, eu poderia ter dito que eu não estava lá, porque não tinha DNA meu. Mas é bom se lembrar que eu fui condenado por algo coletivo de 6 pessoas no local. Por que só eu estou respondendo por isso? As outras pessoas que estavam no local, eles estão disponíveis, eles estão dispostos. O que aconteceu com os outros 5 envolvidos? Absolutamente nada. Um foi condenado, se eu não me engano, que mora fora do Brasil, e os outros, absolutamente nada. Então, assim, fica bem claro, né, pra quem quiser ver, que eles tinham um objetivo principal de tentar me condenar de algo que eu não fiz. Porque todos os outros se dispuseram a ir lá, a depor, a dar o seu depoimento, a mostrar suas provas. Em nenhum momento a justiça italiana chamou nenhum deles. O que de fato aconteceu fisicamente entre vocês dois? Nós tivemos uma relação superficial e rápida. Eu e ela estava em pé, tivemos troca de olhares, a gente trocou beijos. Fora isso, eu fui embora para minha casa e ela continuou no local com os outros se divertindo como uma pessoa totalmente consciente. Em nenhum momento ela empurrou ou falou para, ou em nenhum momento ela gritou. Tinham outras pessoas no local, era um lugar totalmente aberto, que qualquer pessoa poderia entrar para colocar o seu casaco. Quando eu vi que ela queria continuar com os outros rapazes, eu fui embora para casa.
Ou seja, você não está negando que não houve uma relação entre vocês. Eu nunca neguei que não houve. Você só disse que foi uma relação consensual. Autorizada por ela, por vocês dois, e depois você foi embora. Exatamente isso. Nunca neguei. Inclusive, eu poderia ter negado, Carol, porque não tem o meu DNA lá. Mas eu não sou mentiroso e não preciso mentir. Você sempre foi infiel? Você sempre cometeu infidelidades na sua relação? Carol, nunca. Olha, eu cometi os meus erros como qualquer ser humano, né? E graças a Deus isso já foi resolvido com a minha esposa há 10 anos atrás, né? E eu nunca fui santo, mas obviamente que as pessoas evoluem, as pessoas melhoram muito. Mas do fato de ter sido irresponsável, inconsequente ali, de estar naquele lugar, isso não significa que eu sou um criminoso. Existe uma linha, existe uma diferença muito grande de você cometer um erro de você cometer um crime. Peço perdão a quem ouviu os áudios ou para quem pode ter sido induzido pela mídia porque só ouviu os áudios e acha que eu sou um monstro, que eu me tornei um criminoso. Eu não sou essa pessoa que estão tentando me transformar. Sempre fui respeitoso com todo mundo, com todas as pessoas, com as mulheres. Como eu falei, posso ter cometido os meus erros como qualquer ser humano, mas um crime eu nunca cometi. Você sabe que é muito comum vítimas de abuso levarem bastante tempo até se pronunciarem. Existem casos de pessoas que vêm denunciar anos mais tarde, né? Claro que depois de muitos anos o crime pode até ter prescrito, mas existe uma certa dificuldade em quem sofre o abuso conseguir processar e externalizar isso. Então o fato dela ter, teoricamente, falado só 4 meses depois, também não desmerece. Eu tô me colocando no lugar da vítima, evidentemente. Acho que é muito difícil, por toda a humilhação, toda a dificuldade que é expor, ainda ter que passar novamente por isso. Não é uma coisa simples, sim. O meu objetivo não é nunca expor a mulher que me acusou. Isso é algo terrível e que tem que pagar mesmo, com pena. Quem cometeu esse tipo de crime tem que pagar de acordo com a justiça, mas não foi o meu caso. O meu caso é uma mentira que as provas estão aí para quem quiser ver. O meu caso é uma falsa acusação. Fala sério, Robinho. Qual sua opinião sobre essa história toda? Comentem e se inscrevam, bebês. Até